É bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você vai saber disso, na verdade. Provérbios capítulo 5, você que tem a Bíblia e quer ler junto, ou você que não pode ler, mas quer ouvir, vai ouvir, fica atento. Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2 só. Diz assim o texto: Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina os teus ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Dois versículos assim, cheios de glória, cheios de louvor, cheios de expressões maravilhosíssimas, que você precisa muito ouvir isso aqui. Muito. Ainda mais que é uma revelação do Senhor para o coração da gente. Eu traduzo assim a palavra em revelação porque para eu falar eu tenho que ouvir. E é o que eu faço. Senhor, revela com a sua vontade, revela a palavra para hoje, revela o programa para a semana inteira. Então eu estou pedindo, ele está revelando. E ele não revela simplesmente um texto em conhecimento, ele revela para quem precisa. Deus não fala simplesmente por palavras no espaço sideral. Deus não faz isso, Deus não é bobo. O que Deus está falando porque tem endereço certo. E o endereço certo de Deus somos nós. Em particular, cada pessoa. Porque nós somos muito limitados. Somos humanos. Limitados em tudo. Limitados exatamente em tudo. Quantas vezes a gente erra em nome do tá certo? Quantas vezes a gente peca achando que está fazendo o que está certo? Quantas vezes a gente aprova o que Deus reprova e reprova o que Deus aprova? Esses somos nós, os seres humanos. E quando a gente agarra, quando a gente se vê numa situação difícil, em qualquer sentido da palavra difícil, a importância de Deus se manifestar é total, é grande demais. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque o Senhor chega na hora certa, é o que o louvor falou, né? Ele chega na hora certa. Ele fala com a gente, muitas vezes esperando a gente cair, a gente se machucar, a gente se enrolar, a gente se embaraçar, né, nas telhas do inimigo. Aí ele revela, aí ele mostra, aí ele fala. Não é todo caso assim, mas em grande proporção de números, às vezes é assim que acontece. Agora, quando a gente tem o privilégio, a oportunidade de ouvir Deus nos dando uma direção antes de qualquer adversidade, é bom demais. Seguir os passos do Senhor, obedecer a orientação de Deus, é algo tremendo que as pessoas precisam aprender a ter. E é isso que ele fala aqui no Provérbio 5. Salomão foi muito rico em ter essa revelação e transferir isso para o papel, para que nós pudéssemos ler hoje como palavra viva, palavra de Deus. Filho meu, a expressão maior do Senhor é com filhos. Com qualquer outra pessoa, ele não fala como fala com filhos. Com filho, ele fala diferente. Com filho, Deus revela o seu potencial. Com filhos, Deus revela a sua glória. Os segredos de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus se revela do céu aos filhos da sua obediência. Então, a palavra é para filho, porque qualquer outra pessoa não vai conseguir crer nisso, alcançar isso, sentir isso. Então, a palavra é para filho. E se você está aí ouvindo, é porque Deus trata você como filho ou como filha, é a mesma coisa, tá? Filho meu, atende a minha sabedoria. O que Deus está dizendo é para você prestar atenção na sabedoria dele. Sabedoria de Deus é algo assim, conhecimento profundo, visão muito mais do que de águia. É visão de um Deus soberano.
que tudo vê, que tudo sabe, que tudo entende e que tudo pode. A sabedoria de Deus, ela é tremenda porque ele é o criador de todas as coisas e ele não perdeu o controle de nada do que ele criou. A água corre para baixo, não é? Ela nasce em cima, a lei da física leva ela para baixo. Deus não perdeu o controle disso. Agora, se ele quiser fazer uma água jorrar para cima, ele faz. É só olhar aí o tanto de nascentes de água que tem aí nessas cabeceiras de mato. Você vai lá no córrego da Mata Fria, o que mais tem lá é água. E de melhor qualidade. Alto do Caparaó, 1.000 e tantos metros de altitude. Você vai lá, tem um rio nascendo lá em cima. E um senhor rio, água cristalina. O Rio São Francisco, por exemplo, e etc. É Deus. Pega lá no subsolo e faz a água subir no lugar mais alto e de lá nasce um rio. Então eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ele está chamando você de filho, pedindo que você atenda à sabedoria dele. A sabedoria de Deus é algo tremendo. Sabedoria em falar, sabedoria em agir, sabedoria em entender, sabedoria em conhecer. Deus conhece todas as coisas. E se você ler a Bíblia, você vai descobrir cada coisa que Deus falou porque ele conhecia, que era maravilhosa demais. Maravilhosa demais. Pra você ter uma ideia, o rei Davi, quando era rei de Israel, ele tratava tudo na guerra, né? E ele saiu com o seu exército a guerrear contra uns reis, contra os inimigos lá. E ficou meses para a guerra. Quando voltou com a vitória, porque venceu os inimigos. Só que ele chegou cá, outros inimigos tinham invadido a região dele, de domínio, e capturado todas as mulheres. Todas as mulheres, capturou ela, acho que os filhos também. E aí quando o rei chegou, cansado da guerra, cansado da estrada, com fome, né? Guerra não é lugar de paz, estava sofrido, que ele recebeu a triste e odiosa notícia: olha, vieram aqui uns inimigos e assaltaram, mataram muitos homens e levaram embora as mulheres, inclusive a sua. Davi ficou furioso, claro, né? Perdeu assim o sentido. Só que ele não tomou decisão baseado nisso. Ele não ficou louco, descabeceado, saiu falando e fazendo bobagem. Ele foi para a oração. Entrou num cantinho lá, ajoelhou e disse assim: Senhor, eu cheguei da guerra, que o Senhor me levou e que me trouxe em paz. Nós vencemos a batalha, só que os inimigos vieram aqui e fizeram essa ruaça. Levaram nossas esposas, levaram filhos. E eu estou perguntando ao Senhor, eu posso ir atrás deles? O Senhor me permite ir atrás deles? E o Senhor falou com ele: permito, pode sair, pode ir atrás deles. E ele agrupou o exército de novo e saiu, levando as cargas, né? Porque onde vai o exército tem que ir comida, tem que ir água, tem que ir roupa, tem que ir tudo que, se necessário, faz. Levaram aquilo. E numa altura da viagem, eles encontraram um homem caído, ferido e morrendo de fome e sede. Ele então desceu do seu cavalo e segurou aquele homem e mandou que trouxesse comida e água. Aí os seus comandantes disseram assim: mas rei Davi, nós vamos dar água para esse homem, você não sabe quem ele é. Nós não podemos dispor das nossas reservas, nós temos pouco. Nós estamos vindo de uma batalha, agora estamos indo para outra e não deu tempo para preparar muita coisa. E Davi disse o seguinte: traga água e traga pão, vamos cuidar dele. É um ser humano, é um ser. Qualquer um de vocês nessa situação também estaria sofrendo. Então, indiferente da guerra, indiferente do que nós estamos fazendo, vamos cuidar desse homem aqui. E cuidou, deu água, deu comida, ele se fortaleceu. E perguntaram: quem é você? Eu faço parte de um grupo aí, que nós somos aí na terra de um tal do rei Davi, e capturamos as esposas deles, as mulheres, e levamos. Olha onde Davi se meteu. Mas eu adoeci e eles então me largaram aqui para morrer. Eu fui abandonado por eles. E diz assim: mas para onde que esses homens foram?
foram para a direção tal. E o rei Davi, com seu exército, estava em direção oposta. Nunca iam encontrar. Está entendendo? Nunca iam encontrar. Mas usou o coração para cuidar de um ser, de uma pessoa doente e com fome e sede. E ele próprio, Deus usou para dizer para ele, não, ele não está para cá, ele está na direção oposta, ele está indo para tal lugar. E aí voltaram, largaram aquele homem lá alimentado e recuperaram, e voltaram e capturaram, pegaram os inimigos, recuperaram todas as esposas, filhos, e acabou com os inimigos. Eu fico encantado com isso, porque Davi perguntou, Senhor, eu posso ir na guerra? O Senhor vai comigo? E Deus disse, pode ir, eu vou com você. O que é isso, pastor? Sabedoria. Sabedoria, coisa que às vezes a gente vacila. Você não pode vacilar, eu não posso, ninguém pode. E se nós formos por nós mesmos, nós vamos vacilar. Nós não somos capazes de agir por nós mesmos, queridos ouvintes. Jesus falou isso, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês vão perecer. Porque a nossa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é limitada, ela é pequena, nossa visão é pequena, nossa revelação é pequena, tudo nosso é muito limitado. Quem age pela razão, perde a razão. Quem age pela raiva, se dá mal com isso. Quem vai por vingança também se lasca. Enfim, o Senhor está dizendo, atenta para a minha, atende a minha sabedoria, atende. Dê ouvido à minha sabedoria, porque eu posso guiar você muito bem. Eu posso levar você numa direção certa. Eu posso falar com você uma coisa certa. Eu posso te dirigir, eu posso te alcançar, eu posso te ajudar, porque eu sei o que fazer. O mundo não sabe. O mundo é cheio de interrogações, não é? Todo mundo em caráter de tentativa. Vamos ver se vai dar certo. E o Senhor está dizendo, olha, eu sei a forma de dar certo. Eu tenho a direção certa. Eu posso dizer para vocês o que é certo. Então, a pergunta que eu faço para você que está ouvindo é o seguinte, você está andando pela sua própria direção ou pela direção do Senhor de verdade? Porque se você estiver andando na sua direção, desculpa, não vai dar certo. Uma hora aí você vai encalacrar o negócio, uma hora você vai estragar tudo aí. Porque não é assim que funciona. Vou plantar tantos mil pés de café. Tudo bem. Mas se você estiver indo fora da direção de Deus, você vai dar um tiro no pé. Eu vou comprar umas cabeças de boi, vou comprar um carro novo. Se você não estiver fazendo isso dentro da direção de Deus, meu amigo, você vai dar um tirão no seu pé. Eu vou casar. Você vai casar? Já perguntou, Senhor, se dá certo, se pode, se é isso que Ele quer? Eu vou comprar uma casa, vou construir uma casa, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo bem. O coração do homem faz planos, diz a Bíblia, mas a resposta certa vem de Deus. Então, seja inteligente antes de qualquer ato, antes de qualquer atitude. Pergunte ao Senhor, a sabedoria do Senhor que vai te dirigir. Conquistar é uma coisa, conservar o que conquistou é outra, muito diferente. E para conservar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, a vida toda, só o Senhor. É o Senhor que dirige a vida da gente, que leva para que lado. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, que direção eu tomo agora? Senhor, qual que é? É isso aí. Não está escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é um coletivo de gente simplesmente. A igreja é cada membro, cada um. Ele fala para mim uma coisa que não fala para todos. Fala para você uma coisa que não fala para outro. É isso. Em sonhos, visões, revelações, são as formas que Deus tem para falar com a gente. Você precisa de descobrir essa direção de Deus, essa sabedoria de Deus. Deus é sábio demais, amigos ouvintes. Sabedoria de Deus é algo assim, impossível de entender. Ele é maravilhoso demais.
Ele é maravilhoso, ele sabe a hora, ele sabe o dia, ele sabe a forma, ele sabe a razão, ele sabe o sentido, o motivo, ele sabe o passo que temos que dar, ele sabe o que falar, e tudo isso ele revela. Tudo isso ele revela. Por isso que disse Jesus, eu não deixarei vocês órfãos, sem tutor. Eu vou dar para vocês o Espírito Santo e ele vai guiar vocês em toda verdade. Está escrito aqui, filho meu, atende a minha sabedoria. Vocês têm Bíblia em casa e andando por cabeça dos outros. Vocês têm ouvido funcionando e estão andando pelo que os outros estão falando por aí. E incomodado, né? Esse turbilhão de palavras. Está todo mundo falando, pastor. Todo mundo? Se eu fosse você, eu trocava todo mundo pela voz do Senhor. Porque o Senhor fala. O grande problema é que as pessoas ainda não descobriram isso, né? Você fica atrás de fábulas, atrás de historinha, atrás de idolatrias, por exemplo, e perde a oportunidade de ouvir o Senhor. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não é tudo que sai de você que é de Deus, não. Não é tudo que sai de você que é certo, não. Deixa Deus pesar isso. Deixa Deus colocar a sabedoria dele nisso. Está tomando atitude na razão. Está tomando atitude baseado no ego. Está tomando atitude baseado no rancor. Não vai dar certo, não. Essa conta não vai fechar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa o Senhor te dirigir com sabedoria. Ele fala para você, ele responde para você, ele opera por você, ele assume a coisa. Então, confia. Segundo, a minha inteligência inclina os ouvidos. Está ouvindo? Inteligência. O raciocínio de Deus é rápido, porque a cultura de Deus é maravilhosa. Inteligência. Um ser inteligente, um pai inteligente, um Deus inteligente, um Senhor inteligente. Inteligente, nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Ele tem atitudes que às vezes demora mais. Mas ele sabe por que isso. A misericórdia de Deus sempre está na frente. Sempre está na frente. Se eu fosse o Senhor, eu já tinha arrebatado a igreja desse mundo há muito tempo. Mas o Senhor não faz isso porque eu acho que ele tem que fazer. Ele sabe por que está demorando. Ele sabe por que está ainda... Nós estamos aqui na terra como igreja. Ele sabe por quê. O amor dele vai aonde o meu nem sabe que tem que ir. O amor e a misericórdia dele conhece a situação de cada ser humano. E eu tenho certeza que ele está trabalhando duramente para alcançar. Eu acredito que nasceu crianças por aí, nesse mundo, que o Senhor está esperando elas crescerem para fazer uma obra diferenciada. Igual Moisés no Rio, igual o Davi, igual o João Batista, igual a muitos que o Senhor já preparou. Então, está escrito aqui a inteligência de Deus. Inteligência. Colocou cores. Colocou várias cores em uma ave. Se o homem é um ser inteligente, mesmo sendo limitado, criou a internet, né? Criou um satélite. A pessoa que criou o satélite é muito inteligente. Depois criou o computador, depois criou a internet. Isso é coisa tremenda, tremenda. Eu estou falando aqui um microfone e vocês estão ouvindo aí em milhares de quilômetros de distância online. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Um ser humano criou isso, criaram o avião, criaram o carro. Criaram a moto, criaram o helicóptero.
Criaram vacinas maravilhosas, remédios assim de um potencial tremendo. Agora imagina a inteligência de Deus. Imagina você sendo feito por Deus. Seu filho sendo feito pelas mãos de Deus dentro de um útero materno. Parte por parte. Célula por célula. Ele é inteligentíssimo. Não vai atrás de cabeças, não vai atrás de lideranças loucas, não vai atrás de pessoas que não têm princípio. O Senhor tem a inteligência para dirigir você. Se Ele fala A, pode acatar, é bom para você. Ele sabe por que está falando A. Ele entende todas as coisas. É igual pai com filho. Meu filho não vai lá não, que é perigoso. Meu filho, espera que eu vou te levar. Tudo isso é coisa de pai. E quando Deus se pronuncia a nosso respeito, Ele sabe de todas as coisas. Ele é inteligente. Está na frente. Anos-luz na frente de qualquer um que Ele criou. Então a minha mente e o meu coração não pode me enganar. Eu não posso ficar inchado nesse mundo sabendo que eu sei, que eu entendo, que eu sou inteligente. A minha inteligência, olha, ela só me dá rasteira, muitas vezes. A de Deus não. A de Deus te dirige. A de Deus te corrija. A de Deus te põe em linha reta. A de Deus dá certo. A minha inteligência inclina os teus ouvidos. Você precisa ouvir o que Deus está fazendo aí. Fazendo cada coisa maravilhosa. Fazendo cada coisa gloriosa. Amigos e queridos ouvintes, Deus, o Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus e do Espírito Santo, está fazendo cada coisa inteligentíssima aí. Se Ele te falar alguma coisa, pode balançar a cabeça dizendo, sim, Senhor, eu vou me curvar. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele é inteligente demais. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, detalhes. O raio-x de Deus é algo tremendo. E Ele quer usar isso a seu respeito. A nosso respeito. Ele quer guiar o seu povo, Ele quer guiar o seu exército. Ele quer guiar a sua igreja, levando-a para Jerusalém celestial, levando-a para o céu, levando-a para uma eternidade de paz. Deixa isso acontecer. Confia no Senhor, confia no Senhor. Está escrito na Bíblia, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Amém? Que o Senhor te conceda essa bênção, essa vitória. Que você alcance tanto a sabedoria como a inteligência de Deus a seu favor. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Até o que deu errado vai começar a dar certo, porque é assim que Deus trabalha. Deus abençoe você maravilhosamente. Recebe essa vitória aí, recebe essa bênção. E o resto é com você. Programa A Determinação Profética. A hora é essa.